Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês que eu já fui muito humilhada e ignorada pelos homens ao longo da minha vida. Hoje eu tenho 28 anos, e principalmente no meu tempo de adolescente foi um período bem difícil pra mim em relação a se sentir bonita, a chamar a atenção dos garotos, enfim. Como eu já falei aqui pra vocês em vários vídeos, eu sempre fui aquela garota mais tranquila, de aparência simples, que só vive de cabelo preso, que não passava maquiagem, que não tinha condição de estar comprando roupas bonitas. Nesse período eu usava muita calça jeans, né? Não tinha o hábito de usar vestidos. Enfim, sempre fui magra, sempre fui alta, então as calças jeans não favoreciam muito o meu corpo, enfim. Então, pessoal, nessa época a minha autoestima era super baixa. E além de tudo, coisas aconteciam que só reforçava essa autoestima ser baixa. Por muitas vezes os meninos já riram de mim, por muitas vezes eu já fui humilhada por garotos, desprezada, rejeitada, enfim. Bom, pessoal, eu já contei aqui pra vocês uma história de uma vez, né, que ia ter um trabalho na escola que seria uma quadrilha. E aí o professor dividiu a sala em mais ou menos 5 grupos de 6 pessoas cada grupo. E aí, pessoal, aquelas garotas mais bonitas meio que já foram formando ali o grupinho delas. E eu e mais 2 amigas sobramos, né? Nós 3 não tinha grupo. E aí, por quê, né? Nós éramos um pouco afastadas, nós não éramos muito ali do bonde dos riquinhos, né? Então nós éramos o grupo das pobres e das feias. E aí, pessoal, ia faltar 3 garotos, né? Porque eram 3 meninas. E aí, pessoal, eu me lembro que 3 meninos ficaram sem grupo, sabe? Eram 3 garotos, um baixinho, um gordinho e um magrinho. Só que assim, pessoal, quando o professor falou para esses 3 meninos virem pro meu grupo, pensa, pessoal, os meninos só faltou bater no professor, sabe? Não, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ou seja, inventando várias desculpas para não fazer o grupo, né? Comigo e com as minhas 2 amigas. Tudo isso, pessoal, porque eram as meninas mais feias da escola. Então, esses meninos simplesmente não formaram um grupo comigo, sabe? Porque nós éramos as feias. Eu percebi que aquelas outras garotas bonitas, os meninos não reclamaram. Os meninos, né, que entraram no grupo delas, não reclamaram, não falaram nada, só aceitaram e foram. E esses 3 meninos, que nem bonitos não eram, olha só, pessoal, que injustiça. Os meninos eram feios e estavam reclamando, tipo assim, estavam ignorando eu e minhas amigas que também éramos feias. Então, assim, se você fosse analisar, feio com feio, tava ótimo, né? Feio com feio, enfim, eles eram feios, eu também era feia, minhas amigas também eram feias, então não precisava dar briga, né? Mas acabou acontecendo que esses garotos me rejeitaram, rejeitaram as minhas amigas, e aí, pessoal, a discussão foi tanta que o professor acabou tirando a nossa sala da quadrilha. Então a nossa sala foi a única que não teve a quadrilha, né? Apenas as outras salas da escola. Isso foi apenas uma situação, né? Mas eu já passei por muita coisa. Eu me lembro também, pessoal, de quando eu tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade, eu morava na cidade de Rolândia, no Paraná. E aí, eu nasci na minha cidade natal e aí precisei ir para essa cidade, Rolândia, porque meu pai arrumou um trabalho lá. E aí, pessoal, eu fiquei apenas 3 anos morando em Rolândia. E lá, o pessoal da vizinhança, assim, a nossa família, né? Já que a nossa família ficou toda aqui na cidade que eu nasci, lá em Rolândia, os nossos vizinhos se tornaram a nossa família. Só que aí, pessoal, o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, né? Um irmão que é 4 anos mais velho do que eu. Ele tinha alguns amigos da idade dele.
E aí, pessoal, a rua, né, a rua lá da nossa casa, às vezes juntava os amigos do meu irmão e juntava algumas amigas que eu tinha ali naquela época também. E aí eu me lembro de uma vez, adolescentes, né, os amigos do meu irmão meio que fizeram piadinha com o meu cabelo. Na época, o meu cabelo era armado, né? Armado, cacheado. Eu não tinha o alisamento que eu tenho hoje. Então, assim, pessoal, eu tinha 6 anos de idade, né? Então, naquela época, eu não pensava em, em se arrumar. Eu era pobre, eu também não tinha condição, sabe? Eu tinha 6 anos apenas. Mas eu me recordo, pessoal, que até mesmo com essa idade, 6 anos de idade, os amigos do meu irmão ficavam de piadinhas, falando que meu cabelo era ruim, que meu cabelo era armado. Se eu não me engano, apelidaram eu de cabelo de fogo, né? Ou seja, não sei por que isso, mas acredito que seja pelo cabelo ser armado, né? Cabelo de fogo. Esses mesmos amigos também me colocaram outro apelido por conta do nariz. Eu tenho um nariz um pouco grande, pessoal. Eu considero meu nariz um pouco grandinho. E isso desde quando eu era criança, né? E aí esses amigos do meu irmão também faziam piadinhas com o meu nariz, dizendo que eu tinha um narigão. Então, eu me lembro, pessoal, eu me lembro de tudo isso. Isso aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade. E eu lembro até hoje porque marcou muito, sabe? Pra eu que sou mulher, que essa questão da autoestima pesa muito, né? Então, me lembro, né, dessas situações. Então, pessoal, é complicado, né? Sem falar também da questão de ser magrinha, super magra e ser alta. Desde criança sou magra, sou alta. Então, isso também foi um certo empecilho para homens chegarem em mim, para homens me acharem uma mulher bonita, atraente. Eu tenho peito pequeno, bumbum pequeno, então sempre que eu colocava uma roupa, o corpo não era muito favorecido, né? Já que tinha poucos atributos. Então, assim, eu percebo que as outras garotas que tinham um peito mais chamativo, um bumbum mais chamativo, os garotos sempre olhavam para elas, os garotos sempre pediam elas em namoro, queriam ficar com ela, e comigo isso nunca aconteceu, sabe? A primeira vez que um homem chegou em mim, pessoal, eu já tinha aí 19 para 20 anos. Então, assim, olha aí quantos anos, né? Eu via ali minhas primas com 10 anos já sendo pedidas em namoro. Pessoal, olha que absurdo. 10 anos de idade, as minhas primas, que já tinham um corpinho mais avantajado, já estavam sendo pedidas em namoro. E eu, a primeira vez que um homem chegou em mim, foi com 19 para 20 anos. Então, pessoal, olha aí, né? Quantas situações. Eu sei que os homens também passam por isso, né? Não somente as mulheres, mas os homens também já foram muito rejeitados, né, ao longo de suas vidas. Mas é isso, pessoal, não tá fácil pra ninguém, né? Não tá fácil pra mulher feia, mas também não tá fácil pra homem feio. Então é isso. Eu entendo vocês, espero que vocês também me entendam, né? E é isso, pessoal, são situações que o tempo não apaga, são situações que nós vivemos, que vamos levar para o resto de nossas vidas, né? Porque quem escuta nunca esquece. Quem falou isso já esqueceu, mas nós, quem escutamos, né, nunca vamos esquecer aquilo que já fizeram com nós.